Coelho, nos trazendo a ministração da palavra de Deus. Saúde os amados com a paz do Senhor. Abre a tua Bíblia no capítulo de número 20, ou seja, capítulo número 19 de 2 Crônicas. Capítulo 19 do segundo livro das Crônicas de Israel. Versículos 1 e 2. Quantos podem dizer amém? E Jeú, filho de Anani ou Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Amém. Podeis estar assentados, meus prezados. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de vos falar a palavra de Deus. Agradeço a direção da igreja, que na direção do Senhor nos faculta este momento. Prezados irmãos, o texto que lemos é um texto que fala sobre o rei Josafá. O rei Josafá foi um rei que fez aquilo que é reto aos olhos do Senhor, conforme as narrativas bíblicas. O rei Josafá reinou 25 anos, era filho de Asa e de Azuba, um nome meio estranho, né, para nós, como muitos nomes bíblicos são. Esse rei foi um rei próspero, um rei abençoado, um rei que temia ao Senhor. No entanto, fica o exemplo para nós que mesmo o bom crente, mesmo o bom obreiro, o bom pastor, num certo sentido, que o bom pastor, minha Bíblia diz que é Jesus, né? Ele pode correr alguns riscos se ele não vigiar, se ele não buscar o Senhor, se ele não tiver o temor de Deus. Não estou dizendo com isso que Josafá não tinha, ele tinha o temor de Deus. Mas ele não vigiou e ele fez uma aliança com o rei ímpio, que todos nós conhecemos, dada a sua má fama, que é o rei Acabe. E mesmo o Senhor poupando eles entrando em uma guerra,
o rei Acabe é morto e ele sai com vida. Deus usa o profeta para repreendê-lo, cujas palavras são estas que lemos, dizendo: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Isso aqui traz para nós uma lição muito preciosa. O texto é bem claro, em que o crente não deve fazer aliança com o ímpio. Ele tem que evitar banquetear com ele. Ele deve evitar assentar em rodas com ele em determinadas datas, em determinados momentos. Ele diz: e amar aqueles que ao Senhor aborrecem. Prezados irmãos, nós temos a triste experiência de saber e de ver isso ao nosso redor. Até acho que é uma das causas da nossa nação chegar até onde chegou. Porque muitas alianças com ímpios são feitas e que ao Senhor aborrece e que ao Senhor entristece. O crente precisa, primeiro, temer ao Senhor. Segundo, ele precisa vigiar, porque nós estamos cercados de inimigos. De todos os lados, nós somos assediados por inimigos. A igreja é perseguida em todos os instantes. E às vezes nós pensamos que a perseguição vem de um lado e ela vem de outro. Às vezes nós pensamos que ela vem através de bombas, de terroristas. E ela vem bem devagarzinho, bem lento, bem calado, bem sutil. E nós precisamos vigiar. Então nós aprendemos aqui com o rei Josafá. Primeiro, que nós não podemos fazer aliança com o ímpio. Nós aprendemos aqui também que nós precisamos confiar no Senhor. Isto está bem claro no capítulo 20. Quando ele está em aperto, dentre as muitas declarações dele, ele disse, no versículo 12 do capítulo 20, ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão.
que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos nos problemas, nas dificuldades, nas lutas. Não, os nossos olhos estão postos em Ti. Muitos fracassaram, meus prezados, porque ao invés de pôr os olhos no Senhor, que pode te dar vitória, você colocou o teu olho no problema, na dificuldade que te acerca. Quantos casamentos dissolvidos porque os cônjuges não puseram o olhar no Senhor. Mas um acusa o outro, um quer ser melhor do que o outro. Até porque se nós analisarmos ao fundo, separação, o que causa ela é orgulho, mais nada. É orgulho. É eu achar que eu sou melhor do que a minha esposa. E vice-versa. É orgulho. Esse negócio de um achar que é melhor que o outro é um negócio de Satanás. Não funciona para crente. Quem é o bom que não tenha falha? Quem é o bom que não tropeça? Meu prezado irmão, nesta noite, o conselho de Deus para você: tira o olho do problema que você está enfrentando e coloca no autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Olha para Jesus que Ele vai te dar vitória. Não há nada que Deus não possa resolver. Quando você coloca o teu olhar no problema, na dificuldade, você esquece de olhar para o Senhor, você esquece de orar, você esquece de consagrar, você esquece de ler a Bíblia, você esquece de consultar o Senhor e só tem que ir de água abaixo, não tem como. Não tem como. Irmãos, eu sinto que nós precisamos mudar muito de posição. Eu falo nós, não é porque estou falando em nome de vocês, não. É porque eu também preciso. Nós precisamos ser diferente. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Nós estamos analisando a vida de um homem, grande homem de Deus, mas que teve esse lapso, que teve esta imprudência. Mas ele é um grande homem. No capítulo 19, o escritor mostra para nós como ele organizou o reino, como ele tinha amor pela palavra de Deus. No capítulo 19, nós temos aqui algumas declarações que eu acho muito linda.
no versículo 5, está escrito: e estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade, e disse aos juízes: olha a qualidade deste homem, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E Ele está convosco no negócio do juízo. Josafá foi um homem amante do Senhor, amante de sua palavra, amante das coisas retas e santas. O homem justo, mas mesmo assim cometeu o lapso de não vigiar e fazer aliança com o ímpio. Que Deus nos guarde, que Deus nos ensina estas preciosíssimas lições que temos aqui. O versículo 7 diz: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. É bom que se diga que presente aqui se trata de suborno. É o mal, é a desgraça do nosso país. E ele recomenda aos juízes, primeiro, que tema o Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se tivermos temor de Deus, irmãos, o resto vai bem. Se tivermos o temor de Deus, o resto vai bem, porque teremos sabedoria para tratarmos as coisas. Deus vai nos orientando, vai nos guiando, e tudo acontecerá para a glória do seu nome. Por isso ele recomenda para eles o temor, seja o temor do Senhor convosco. Aleluia. Guardai-o. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade. Como é bom lermos, ouvirmos declarações como estas, meus prezados. Como é bom saber que o nosso Deus é um Deus assim. Que o Senhor nos guarde e que Ele não faz acepção de pessoas. Os juízes iníquos, eles trabalham muito em cima disso aqui. É por isso que Deus usa Josafá para dar estas recomendações. Trata muito segundo a aparência, trata muito fazendo acepção de pessoas. Se tem dinheiro é uma coisa, se não tem é outra. Se tem mandato na mão é uma coisa, se não tem é outra. Algumas coisas é claro que são constitucionais, mas muitas delas é pela aparência, mas o nosso Deus não é assim. Ele não faz acepção.
a mesma maneira que ele pode amar um governo, ele pode amar o mais humilde plebeu. Josafá tinha muitas qualidades que nós precisamos aprender com ele. No versículo 2 do capítulo 20, quando ele ouve a notícia em que os moradores daquela região, porque não foi só um povo, não foram só os de Amon, quando ele soube da notícia que os homens vinham contra ele e que já estava na montanha, a Bíblia diz que Josafá temeu. Ele temeu, ele teve medo, é medo de verdade. Ele temeu. E isso aqui, em determinado momento, podemos chamar de virtude, conforme o tipo de medo que você tem. Porque há um perigo na pessoa que não tem medo em situação assim, porque confia em si próprio. Ele poderia ter pensado: eu sou o rei, eu tenho muitos soldados à minha disposição, vou preparar os meus guerreiros e vou atacá-los. Mas não, ele sabia que ele precisava do Senhor. Meu prezado, de repente você tem deparado com situações difíceis. E exatamente o que faltou em você é você ter medo do problema, da dificuldade. Porque você tendo medo, logo nasce o desejo de buscar a direção de Deus, buscar o socorro do Senhor. Uma outra coisa, eu vou bater mais um pouquinho nessa tecla separação, porque acredito que Deus está me levando a isso. Outra coisa, eu disse que a causa é o orgulho. Eu falo porque já tratei de dezenas de casos de casal, que tem levado à separação de dezenas de casais. Eu disse o orgulho. O orgulho de não querer pedir ajuda de alguém, se achar autossuficiente para resolver as questões que surgem. A esposa de um casal não crente me chamou em sua casa para aconselhar eles que estava para separar. Eu fui, ela me chamou, eu fui. É ter uma oportunidade para evangelizar. Quando eu cheguei lá, ele ficou irado, ele ficou endemoninhado. E disse para ela: para que você chamar o pastor aqui para resolver problema nosso? Nós não somos capazes. Quem tem que resolver nossos problemas somos nós mesmos. E digo para vocês, existem dezenas e centenas e milhares de casamentos à beira do precipício, porque não quer compartilhar a igreja, ao pastor, a alguém, a sua dificuldade. Falta humildade. Isso é falta de humildade, não é mais nada.
falta de humildade em achar que é suficiente. E quando as coisas estão indo de água abaixo, Josafá tinha humildade. Quando ele viu que a coisa não era brincadeira, que a coisa se tratava de uma coisa pesada, a Bíblia diz: pôs-se a buscar ao Senhor. Ele foi buscar ao Senhor, meus prezados. Ele foi orar. Ele foi pedir socorro. Se não fizermos assim, estaremos fracassando. O pregador, Deus começa a usar muito ele. De repente ele se acha autossuficiente. Acha que não precisa mais orar, não precisa consagrar, não precisa ler Bíblia, né, pastor Sérgio? Aí está o fracasso dele. Aí está o fracasso do pregador. Achar que já é suficiente, não precisa estudar, não precisa buscar, não precisa orar. O orgulho começa a invadir. Irmãos, que o Espírito Santo nos ajude a aprender com Josafá nesta noite. Pois se buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá, ele preparou a nação. Imagina a correria que teve. Naquele tempo o correio era a pé mesmo, ou em cima de cavalo, de jumento, sei lá, porque não tinha carro, não tinha avião para conduzir Sedex, não. A coisa era na canela mesmo, ou do homem ou do animal. Mas ele preparou o povo. Ele preparou os sacerdotes, ele preparou os levitas, os músicos. Ele deixou tudo bem ordenado, porque ele sabia que do Senhor viria a vitória. Aleluia! Ele falou: os nossos olhos estão postos em ti, e provou isto para Deus com sua ação. Ele mobilizou o povo, preparou o povo, e a vitória foi grande. Vamos aprender com Josafá, meus prezados. O versículo 4 diz: Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Pedir socorro é mais forte do que pensamos. Quando alguém pede socorro, é porque o perigo pode ser fatal. Aí há o grito de socorro. Eles tinham convicção que a multidão vinha, e com certeza preparada, e que ele precisava do Senhor nosso Deus. Eu acho muito importante esta oração que ele faz no versículo 6, ou o início de sua oração. Ele disse: Ah, Senhor, Deus nosso. Irmãos, isso aqui traz para nós uma lição. Isso aqui ensina. Nós aprendemos com isso aqui que o crente precisa ter convicção, precisa saber a quem serve. Você não pode ser um crente como o jovem, o mancebo Samuel, não. O mancebo Samuel estava
todos os dias no templo, foi criado no templo. Mas a Bíblia diz que ele não conhecia o Senhor. Nós precisamos de conhecer a quem nós servimos. Aleluia! Que é um Deus todo-poderoso, maravilhoso, misericordioso, justo e bom. E que nada para ele é impossível. Vocês já ouviram dar aqui alguns testemunhos de momentos difíceis para mim, mas o meu Deus me socorreu. Ele vai te socorrer também, minha irmã. Ele vai te socorrer também, meu irmão. Contanto que você entenda que você por si só não é capaz e que você precisa dele e por isso vai buscá-lo. Busca o Senhor que ele vai te dar vitória. Aleluia. Ah, Deus nosso, ah, Senhor, Deus nosso, oh Deus de nossos pais. Deus nosso, ele falou em outro momento. Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente. Em outras palavras, ele estaria dizendo, olha, tu és aquele que domina também sobre os filhos de Amon e dos da montanha de Seir. É tu que domina tudo e todos, Senhor. Entra em ação. Entra em nosso socorro. E essas palavras de Josafá foi sensibilizando o Senhor. Você está com uma dificuldade, meu irmão? Começa a orar, começa a clamar, começa a falar do Senhor, da sua insignificância, da sua fraqueza. Começa a falar com Ele, sensibilize o Senhor, que Ele vai te atender. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor não aguenta um coração quebrantado. Coração quebrantado não desprezará o Senhor. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor para todo sempre. Veja bem o que ele diz aqui na continuação da sua oração. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder. Que maravilha! E na tua mão há força e poder. E não há quem te possa resistir. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, com declarações como esta e tantas outras que tem na Bíblia, nós precisamos andar assustado? Não. Só buscar o Senhor, só temer o Senhor e buscá-lo. E deixar que Ele, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus estará trabalhando ao nosso favor. Quando você pensar que a dificuldade está muito forte, daqui a pouco Deus já resolveu ela. E você vai cantar, você vai glorificar o nome do Senhor. Busque ao Senhor, busquemos ao Senhor. No versículo 12, ele diz: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás,
Senhor, tu vai deixar que isso aconteça? Esse povo, Senhor, é aquele povo que tu nos pediu para poupá-los. E agora eles nos dão o pago, levantando contra nós. Cuidado, meu irmão, de repente você está fazendo exatamente isso. Alguém te ajudou, te deu um emprego. Alguém te ajudou, te emprestou um dinheiro. Alguém te ajudou, te avalizou. E daqui a pouco, por menos que nada, você levanta contra esta pessoa, contra o seu patrão, ou contra o seu empregado, ou contra o seu fiador, ou vice-versa. Acontece isso aqui e você precisa ter cuidado, porque ele pode orar. Ele pode orar. Jesus, tu sabe que eu arrumei um emprego para aquele irmão e para aquela irmã. Eu nem estava precisando muito, Jesus. Foi para ajudar, mas vejo o pago que ela está me dando. Ele pode orar. E se ele ou ela orar, misericórdia. A Bíblia trata desse assunto, irmãos. Tiago tratou deste assunto. E ele começa a falar: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Verso 13. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Irmãos, muitas das vezes Deus não opera porque nós não colocamos a nossa casa em ordem. Tem que estar em ordem o chefe, a esposa, os filhos. Todos devem estar em ordem em determinados momentos. Sabe por que nós ainda existimos, ainda estamos aqui, de pé? Por causa da misericórdia do Senhor. Nós ainda, falta muito para nós estarmos de acordo com os padrões bíblicos, ou com o padrão bíblico. Muitas das vezes, eu lá na minha casa, eu oro, eu leio Bíblia, minha esposa semelhantemente, mas enquanto eu estou lendo Bíblia, meu filho está assistindo televisão, está no WhatsApp, e sei lá nem que mais, e tanta coisa, e a casa não está em ordem, e nós estamos precisando de uma intervenção de Deus. Nós estamos precisando de Deus mais do que nunca. E a casa está toda bagunçada. Aleluia. Não me tenha por pesado, não, meus prezados. Eu falo isso aqui com sentimento, porque eu quero ver o povo de Deus bem. Nós precisamos estar bem. Bem com Deus, bem conosco mesmo e bem com o nosso próximo. Quando a coisa estava toda em ordem, todas as famílias, cantores, agora chegou a hora de Deus agir. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação.
sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. A Jeiel disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, ou assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia! Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Quando há temor de Deus, quando há busca ao Senhor, e quando há ordem na família, é o Senhor quem peleja. Agora, quando não há temor, não há busca, e a família está desordenada, quem busca somos nós. Quem peleja somos nós, é melhor dizendo. A peleja é nossa. E aí eu pergunto, aonde vamos chegar? Aonde vamos chegar? Em lugar nenhum. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor nos ajude e nos guarde, meus prezados. Que o Senhor nos ensine. Que o Senhor nos oriente. Porque nós precisamos de sua ajuda. Nós precisamos de seu socorro. Por isso devemos estarmos em ordem, para que Deus opere, para que Deus trabalhe em nossas vidas. Deus em Cristo nos abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.